Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Todo mundo pegou a nossa lição 6. Falta alguém pegar a nossa lição? Essa falta ainda? Então o obreiro vai entregar você aí agora. Vamos lá, a gente está com pouco obreiro hoje. Só tem dois, pelo que eu estou vendo aí. Só ele e o pastor Ailson, que eu não sei onde está. Deve estar lá na sala de som. Tá. Quem mais está precisando? Essa lição 6 eu dividi em duas partes. Então vai ser a lição 6 e a lição 7. Porque esse assunto aqui é um assunto que requer da gente mais atenção. O estudo ficou muito grande, eu dividi em duas partes. Então semana que vem a gente vai terminar essa parte, essa lição, como falar de salvação com a minha família. Amém, irmãos? Eu tenho visto em muitos casos que quando uma pessoa se converte, ela geralmente vai influenciar os outros familiares. Mas eu já tenho visto pai e mãe, até de pregadores, perdendo seus filhos. E fazendo com que eles se desviem. Está errado. Não é a profecia de Deus. A profecia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Aí Deus me deu essa lição, mas muito grande, a gente terminou dividindo em duas partes. Vamos lá então. Gênesis 7, versículo 7, diz assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então Noé conseguiu salvar os seus filhos, que é o normal. Nós deveríamos entender isso. O normal é, se eu sirvo a Cristo, minha família também vai servir. Se eu sirvo a Cristo, então meu marido, minha esposa e meus filhos também servirão. E nossa família vai ser uma bênção e vai entrar na eternidade. Aconteceu com Noé e é para acontecer com a gente também, tá? Vamos lá. Havia uma razão pela qual o Senhor determinou a destruição de toda a criação nos tempos de Noé. Em Gênesis 6, versículo 13, Deus fala diretamente a Noé, mostrando qual o motivo de enviar um dilúvio com tamanhas proporções. Lá ele diz o seguinte: a terra estava cheia da violência dos homens. É o que fala lá. Gênesis 6,13, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra, né? É o que está escrito. Bom, pela declaração do Altíssimo, podemos entender que nessa época da história, os seres humanos estavam sem freio moral, sem juízo, eram avarentos, ladrões, homicidas, adúlteros, promíscuos, amantes de si mesmos, completamente distante de Deus, bem parecidos com os descritos da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Olha aqui na tela para a gente ganhar tempo. Coloca aí para mim. Olha o que diz 2 Timóteo 3, versículo 1 primeiro. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, eu entendo que nós estamos vivendo os últimos dias, tá? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Então, Jesus está, através do apóstolo Paulo, dizendo para a gente que nesses últimos tempos, nós enfrentaríamos tempos trabalhosos, porque os homens pensariam só em si. Família tem sofrido por causa disso. Por quê? Porque o marido quer se realizar, a esposa quer se realizar, os filhos querem se realizar, e um não pensa em realizar o outro. As pessoas estão ficando muito individuais. Se eu me realizo, e na minha realização eu não realizo a minha esposa, então não adiantou de nada, porque eu e ela, nós somos uma só carne, uma só pessoa. Então a minha realização deve ser a realização dela. A realização dela deve ser a minha realização. Senão não vai dar certo. Mas porque os homens estão cada vez mais amantes de si mesmos, então cada um faz a sua, cada um se realize, cada um se vire e fica a confusão dentro de casa. Entendeu? Por que a gente tem problema? E ele fala mais,
além de amantes de si mesmos, avarentos, pessoas que... É complicado. A avareza é uma coisa muito chata, né, irmãos? Porque a pessoa que é avarenta, ela quer tudo para ela. Tudo para ela tem muito valor, mas quando é para o outro, tem pouco valor. O avarento faz isso, pode reparar. Isso é pessoa avarenta. Então, para ela tem muito valor. Por exemplo, a pessoa quer comprar alguma coisa do avarento. O avarento vai jogar o preço lá em cima. Tem muito valor para ele. Então, não, isso aqui... Mas se ele for comprar a mesma coisa para outra pessoa, ele vai jogar na metade do preço. Isso não tem valor nenhum. A pessoa é avarenta, ela não é justa. Entendeu? O avarento tem essa capacidade de distorcer os valores das coisas. A gente tem que ter um cuidado com a avareza. Presunçosos. Se presume muitas coisas. Aliás, isso é uma praga, tá? Na família. Praga. Presunçoso, aquela pessoa que presume as coisas, né? Então, vive de presunção. Então, assim, quando os pais presumem que os filhos têm determinada situação e não têm uma certeza do que eles têm, mas só presume que têm, isso vai gerar grandes problemas entre os pais e os filhos. Está dando para entender, sim ou não? Porque isso vai gerar algo que não é certo, é presunção. Foi presumido que é desse jeito. É igual, vamos imaginar um jovem. Cresce e os pais começam a ver esse jovem mudando de comportamento. E no lugar de ter um diálogo entre os pais e esse jovem, os pais começam a presumir que esse jovem está fazendo alguma coisa errada, como, sei lá, homossexualismo ou viciado. E ali começa a se criar uma verdade que pode não ser verdade. Por quê? Porque estão presumindo. Isso pode gerar grandes problemas na família. Amém, irmãos? Família tem que conversar. Tem que saber o que é real e o que não é real. O que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Se a gente começar a ser presunçoso desse jeito, a gente vai ter problemas dentro de casa. Está dando para entender? Amém? Aí ele vai falar mais. Soberbos. Um dos problemas mais sérios dos nossos tempos, a soberba, né? O soberbo não aceita a opinião de ninguém. Só a dele que realmente é válida. Blasfemos. Essa aqui, brincadeira. Eu acho que a pessoa está na igreja, blasfemar contra Deus, aí não tem condição, né? Mas existe? Existe, irmão. Infelizmente, a gente tem visto até igrejas pautadas, pregadores. Eu brigo muito com vocês com esse negócio de pregador de YouTube. Quase todo domingo eu falo sobre isso. Por quê? Porque você não conhece a vida do cara. Você não conhece como formou-se aquele ministério. Por exemplo, hoje o missionário está fazendo 76 anos de idade. 76, hoje, dia 6. Ele se converteu com 6 anos, certo? Então ele tem 70 anos de evangelho. 70 anos de evangelho, que se converteu com 6 anos. Sem nunca se desviar do evangelho. Quando eu tenho 55. Quando eu nasci, ele já tinha 21 anos, 15 de ministério. Ou de vida com Deus. Aí vai, até agora, 76 anos de idade, e ninguém tem nada para falar do missionário. Agora, aquele que você está vendo na tela, quem é ele? Como que ele se formou? Quem formou ele? Você não sabe. E fala bonito, e tem teologia, e tem data, e tem isso, tem aquilo, e te dá palavra, mas você não sabe quem é. Você não sabe como é a vida. Qual é o casamento? É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Eu não aceito. Não vem me ensinar de casamento você que não consegue segurar um casamento. Eu não aceito. Eu não vou aceitar a opinião de uma pessoa que não consegue segurar um casamento. Não dá. Como assim que vai opinar sobre o meu casamento? Se você mesmo não segurou o seu. Entendeu? Então a gente tem que saber, irmãos, porque senão você começa a ser guiado. Tem que ter muito cuidado. Volta lá, irmão. Você passou, eu não terminei ainda.
blasfemos, eu estou falando sobre blasfêmias. Quem é que está lá dentro? Eu falei, volta lá, irmão. Quem é? É a Jéssica? Noemi? Noemi, desculpa, Noemi. Eu falei, irmão, porque falaram que o Vaius estava aí, eu não tinha visto ele ali. Não, fica em paz. Tá? A gente tem que ter um cuidado, porque senão você começa a ser ensinado de uma maneira distorcida. Porque o evangelho, ele passa a ser distorcido e blasfemado, e a gente nem percebe isso. Eu vou te contar um caso, eu conto muito para os pastores isso. Eu comecei a ouvir uma pregação de um jovem pregador. Eu ouvi a primeira e ele é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E por que eu gostei? Porque ele trazia informação arqueológica, histórica, e eu gostei, porque tinha conteúdo, né? Então eu gostei. Eu falo isso muito com os pastores, dois exemplos muito com os pastores, para os pastores terem cuidado o que eles estão ouvindo. Ouvi um vídeo, mensagem ótima, ouvi o segundo. No terceiro ele começou a falar mal do dízimo. Eu falei, por que ele está falando mal dele? Não é pastor? Aí ele foi falando, aí eu fiquei ouvindo ele falando. Aí começou a falar mal de igreja. Não precisa. Olha só. Olha o perigo. Blasfêmia. Começou a falar mal de igreja, não precisa congregar. Começou a falar mal do dízimo, falou que é coisa do passado. E a oferta, se você quiser dar, dê. O dízimo, se você quiser dar, dê. Mas ninguém precisa dar. Aí eu olhei, meu Deus do céu. Imagine ele tem um monte de seguidores, esse rapaz. Falei, imagine esses sei quantos milhares de pessoas ouvindo esse homem, seguindo esse homem e ouvindo isso aí. Se a cabeça for fraca, essa pessoa vai sair da igreja. Se a cabeça for fraca, ela vai ficar em casa e não vai buscar mais a Deus. Se a cabeça for fraca, ela vai deixar de ser fiel nos seus dízimos na casa do Senhor. Se a cabeça for fraca, ela vai se desviar do caminho e vai achar que está no evangelho verdadeiro. Entendeu com as blasfêmias? O Paulo está dizendo que a gente vai ter tempos trabalhosos no final. E eu acho que não é à toa que a gente vê tanta coisa estranha acontecendo hoje, inclusive no meio evangélico, inclusive dentro da igreja. A gente tem tido essas coisas. Agora sim, passa lá. Desculpa, tá, Noemi, que eu te chamei de Ailson. Desculpa, você não tem nada a ver. Desobedientes a pais ou mais um? Pais e mães. Eu tenho 55, já falei a idade, agora já era. Já falei. Já falei, né? Eu sou do tempo que eu chegava em casa, eu dava bênção, pai. Eu pedia bênção para o pai, bênção para a mãe para ir dormir. Quem faz isso aí? Quem é desse tempo? Né? Desse tempo? Bênção pai, bênção mãe, ia dormir, que o pai ia lá no quarto ver se estava dormindo, abençoava, né? Cobria a gente, cuidava da gente. Não tinha negócio de celular, graças a Deus. Não tinha esse negócio de TikTok, YouTube, essas coisas todas. E a gente tinha aquele contato maior entre pais e filhos. Não é? Luz de lamparina. Também isso foi longe demais agora. Luz de lamparina. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu entendo. Interior de Minas Gerais, já chegando aos 70. Eu estou mais novinho ainda. Mas eu usei lamparina um pouquinho. Eu vi minha mãe usar. Mas o que eu quero que você entenda é, antes, parece que as crianças demoravam a querer se emancipar, a querer ter controle da sua vida. Hoje você vê jovem com 16 anos, 17, que faz e acontece, não está nem aí. Só que, não sei se você reparou, mas nos últimos anos, essa faixa etária tem diminuído, irmãos. Não vigia não para ver. Tem criança com 14, 11 anos agora que acha que 13, 12, que acha que sabe de tudo. Que não quer mais falar com pai e mãe, não. Que toma a decisão e depois fala. E se o pai e mãe for brigar, elas ficam chateadas. Está me tratando como criança, mas 12 anos é criança, ué. A pessoa com 12 anos está achando que já é pessoa feita, adulta. E boa parte disso vem da cultura atual, dos ensinamentos do colégio atual, de muita coisa que você tem que abrir os olhos. Senão, quando você for... Tem um texto na Bíblia, eu não vou ler, só comentário. Até eu lembrei agora desse texto. De duas mulheres prostitutas.
nos tempos do rei Salomão. Elas foram dormir, cada um com seu filho, e uma se virou, sufocou o bebê e matou o bebê. Ela percebeu que o bebê estava morto, era madrugada, ela foi até a outra, pegou o bebezinho vivo e colocou o morto para a outra. Quando elas acordaram de manhã, a outra acordou desesperada. Meu filho morreu, meu filho morreu. Mas aí a Bíblia fala que quando ela vai para fora e coloca ele na luz, ela vê que não é o filho dela. Eu falei assim, não é meu filho está com você trocou as crianças. Aí começa a confusão. Aí eles vão até o rei Salomão, elas vão até o rei Salomão pleitear. E aí começa aquela confusão, é meu filho, não é meu filho, o filho dela que morreu, não foi o meu, ela trocou, não trocou, não troquei, trocou sim, não trocou, aquela confusão toda, e o Salomão parado só olhando. Aí o Salomão falou assim, me dá uma espada aí. O morto já está morto. Pega o vivo, deita aqui na pedra aqui. Eu vou partir ele no meio agora, o vivo. Uma parte vai para uma parte, já que você diz que é você. Ele diz que é seu, é das duas, então vou cortar ele no meio e vai metade do filho para cada um. Pronto. Resolvido o problema. Aí a mulher falou assim, não! Se é para fazer isso, pode dar para ela. Pode dar para ela. Aí a outra ficou toda boba. Aí o Salomão pegou a criança e deu para aquela que mandou dar. Aí a outra falou assim, ué? Não, ela é mãe. Ela realmente não quis que o filho morresse, você ficou quietinha. Se o filho podia morrer, que você nem aí, porque não é seu filho. Amém, irmãos? Então, você vê que essa passagem, tá? Pastor Ednilson, eu já preguei essa passagem, mostrando para a família que quando os pais não estão ligados, os dois ligados, o diabo troca o filho e ela nem percebe. E aquela menina, aquele menino que cresceu num lar bonito, que foi muito amado, respeitado, dedicação do pai, dedicação da mãe, dando tudo que eles precisavam, de repente vira uma pessoa rebelde, sem nenhum respeito. E a pessoa fala assim, onde foi que eu errei? O diabo faz isso. A gente tem que vigiar. Eu estou gastando tempo aqui porque isso aqui é muito sério. Cada vez menores, tá? Você vê criança com 6 anos bem abusada hoje. 5 anos bem abusada hoje. Mas, vai lá, é internet o tempo todo. Celular na mão. Você vai no quarto para ver, está lá com o celular já 11 horas. É para estar dormindo 11 horas. Eu não sei nem quanto tempo eu levava para dormir, mas a gente dormia cedo antigamente. Dormia com as galinhas, como dizem, né, seu Geraldo? Dormia com as galinhas. Mas o celular está tirando isso. Eu sei, é outra geração e tudo blá, 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 eu sei. Mas que está mudando, está. E a gente, que é pai e mãe, tem que observar isso aí. Senão daqui a pouco o diabo vem, troca e você não vai reconhecer mais seu filho, daqui a alguns anos não reconhece mais eles. Porque o caráter foi todo trocado. Não foi o caráter que você deu. É um outro caráter, você fala, ué, quem ensinou isso para ele? Quem ensinou isso para ela? Entendeu? Internet. E colégio também. Antigamente, quando a gente chegava no colégio, vocês vão lembrar disso. O pai e mãe chegavam junto. Era assim ou não era? Sentava do nosso lado, via o ponto que tinha tirado, viu se fez, pegava o caderno, fez, por que você não fez? Tem que fazer, sandalinha do lado, não faz não para ver. Mas hoje não, fez, não fez, está tudo bem, os pais não estão nem aí. Aí depois, quando for ver, a vaca já foi para o brejo. Para tirar do brejo é mais difícil. É melhor não deixar aí. Ingratos, eita. Por isso que eu falei, por isso que eu fiz dois desse aqui. A lição 2. É muito demorado esse. Ingratidão, vamos lá. Ingratidão. Imagina eu fazer de tudo para o Senhor, e quando eu precisar do Senhor, o Senhor me negar. E não só me negar, ainda jogar na minha cara que eu não fiz nada. Mas eu fiz. A ingratidão é forte, mas maligna. Do mesmo jeito que a gratidão é forte, mas para o bem, digamos assim, a ingratidão é forte para arrasar com a vida da pessoa. É arrasador esse sentimento de ingratidão. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E eu já passei por isso. A gente que é pregador, e eu preparo muito meus auxiliares, porque a gente que é pregador, a gente passa muito por isso. Muito.
Eu lembro de um homem que chegou, né, um engenheiro, escritório lá no Rio de Janeiro, ele tinha, o escritório já estava falindo, ele estava viciado, ele deixava a mulher em casa e o filho tinha problema da visão, não enxergava bem, era um garoto, uma criança. Ele ia para as boates, usar drogas e se prostituir. Ela chega primeiro com o filho na igreja, depois ele vem, mas todo arrasado. Deus me usa na palavra para libertá-los. Aí, primeiro ela, depois ele. E ele aceitou Jesus. Se tornou uma bênção. Salvou, inclusive, o escritório. Deus deu condição de salvar o escritório dele. É engenheiro. Aí fez curso de obreiro. A grade. Foi levantando, levantando, levantando. O filho foi curado numa reunião minha. Voltou a enxergar. Tirou o óculos, passou a enxergar, um garotinho. Foi uma festa lá na igreja que voltou a enxergar. Passou a enxergar bem, nem precisou operar, nem de óculos mais. Aquela coisa toda, e de repente ele começou a ficar estranho. Quando eu fui ver, para resumir a conversa, quando eu fui ver, ele pegou uma lojinha num bairro próximo, já tinha preparado tudo, irmão. E já tinha aliciado pelo menos uns 30 membros meus para ir ficar com ele na igreja que ele abriu. E abriu a igreja e foi embora. E ainda ficou chateado comigo porque diz que eu é que não dei oportunidade para ele. Eu falei, você está de brincadeira, hein, irmão? Melhor você sair de perto de mim. Porque agora você está me deixando nervoso. Sério? Eu fiz tudo isso aqui e você faz uma coisa dessa e tira todo esse povo dentro da minha igreja e você já estava ali. Aí veio um pastor e falou, ele já tinha me pedido para ir com ele. O outro, o obreiro, ele já tinha me chamado para ir para ele, irmão. Vocês não me falaram nada, esperaram ele fazer essa maldade comigo para depois me falar. Vocês foram tão maus contra ele. Por que não me falaram logo que ele estava com esse pensamento já de divisão, esse pensamento de perturbação? Ingratidão machuca pra caramba, pessoal. Muita coisa. Muita coisa. E aí foi um caso sério, ministerial, sério, que eu tive que limpar meu coração para não ficar carregando isso o resto da vida. Hoje eu dou como exemplo, mas se eu encontrar ele onde eu encontrar, para mim não faz diferença nenhuma. Entendeu? E ele está lá, com a igreja dele, o pessoal que foi, outro dia me encontrou, me abraçou, saudade do Senhor, mas está lá com ele agora. Então vamos ver no dia do juízo como é que fica isso. Vamos ver como é que fica, mas que Deus o abençoe, em nome de Jesus, que ninguém se perca lá. Bom, mas ingratidão, só estou mostrando para você como é que é complicado. Profanos, profanar o evangelho, acho que só o crente que não é crente que diz que é, mas não é, né? Quem que é crente não vai profanar o evangelho. Passa. Sem afeto natural. Irmãos, aqui está falando de homossexualismo também, tá? Naturalmente o homem se interessa pela mulher. Quando o homem se interessa pelo homem, isso não é natural, é antinatural. A mulher se interessa pelo homem. Quando ela se interessa pela mulher, isso é antinatural. Não tem afeição natural. Tem outro tipo de afeição. Tem que ter cuidado com isso. Mas não é só disso que está falando, não. Tá? Mas isso é muito sério quando você não tem o afeto natural. Irreconciliáveis. Esse aqui, meu Deus, isso aqui é irritante, irmão. Sério? Isso aqui é irritante. Tem gente que você não consegue reconciliar. Quando a pessoa se ira, acaba. Você pode falar, mostrar, a pessoa. Não quero. É irreconciliável a coisa. Esse espírito precisa ser vencido em nosso meio. Amém, Jesus? Foi ensinamento de Jesus. Cuidado com isso é um espírito, tá? Irreconciliável. A gente tem que ser reconciliável. Tem que ter a capacidade de se reconciliar. Por isso que esse caso que eu contei, da ingratidão, quando eu encontrei ele a primeira vez depois de tudo acontecido, eu dei a paz para ele. Eu já contei isso aqui num testemunho. Eu encontrei na padaria, aliás. Falei, a paz do seu amigo. Ele estava todo sem graça assim, me viu, virou assim. Eu falei, a paz do seu amigo. A paz passou. Inclusive, não, irmão, a gente não tem conversa. O que você fez não se faz. Só estou te dando a paz, mas a gente não é mais amigo, não. E Deus te abençoe e você que tem que se arrepender do que você fez. Mas eu não fiz. Fez. Sabe que fez. Sabe que fez. Não diga que você não fez. Eu não sou bobinho, não. Agora, onde eu te encontrar, eu vou te dar a paz. Sabe por quê? Porque meu coração já está limpo. E fiz assim. E reconciliável. Caluniadores.
Isso aqui é horrível, né? Você caluniar as pessoas, falar mal das pessoas, né? Isso tudo está destruindo a família, tá? Eu estou só gastando tempo, que são coisas que estão destruindo a nossa família. Nossa família que eu digo, nossa, não está amarrado. As famílias, né? Caluniadores, marido que fica caluniando a esposa caluniando o marido, irmão caluniando o irmão, pai caluniando o filho e por aí vai. Calúnia, coisa que inverdades, né? Incontinentes, pessoas sem freio moral, digamos assim, cruéis. Tem gente que é meio cruel, né? Sabe aquela coisa de botar a lente na unha, né? E apertar? Tem gente que faz isso com os outros. Cruéis mesmo. E sem amor para com os bons. Aqui ele encerra. Encerra aí, né? Não, encerra não, peraí. Vai. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, o que fala aí? Destes, afasta-te. Agora deixa eu falar. Jesus se afastou das pessoas? Ou se aproximou delas? Sendo pecadoras, não pecadoras, falhas, não falhas, ricas ou pobres, doentes ou curadas, ele se afastava ou ele se aproximava? O Paulo então está indo contra Jesus Cristo aqui? Não. O que Paulo está dizendo não é porque o meu irmão fez besteira que eu tenho que concordar com ele. Me afastar não entrar em concordância com aquilo que está errado. Eu não tenho que entrar em concordância com o que está errado. Pode ser gente próxima, pode ser o meu filho que eu amo. O errado é errado. E eu não tenho que entrar em concordância. Se afastar é nesse sentido. Porque senão como é que eu vou ganhar essa pessoa para Cristo? Mas é nesse sentido. Não tem concordância. Então, entendeu? Então não vai dar ruim isso aqui. A gente precisa aprender a se afastar. Só volta um pouquinho, que eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Volta no 4. Amigos dos deleites, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Essa é uma das razões principais de pessoas que estão sofrendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão dentro da igreja, mas as coisas, os prazeres desse mundo são mais importantes do que o prazer de estar na presença de Deus. Entendeu? As coisas que são de Deus deveriam me trazer grande prazer. Eu deveria me realizar, me deleitar nas coisas de Deus. Muitos estão fazendo o inverso. Tudo que é do mundo atrai. E a pessoa se realiza nas coisas que são do mundo. E nas coisas que são de Deus, não se realizam como deveriam se realizar. Isso vai afetar diretamente a família de qualquer pessoa. Amém, irmãos? A arca está vindo aí. A porta está aberta. A nossa arca hoje é Jesus. Alguns que estão na igreja ficarão de fora. Porque não têm o prazer que deveriam nas coisas de Deus. Entende? Eu tenho falado muito desse evento que teve aí lá no campo do Botafogo. Dessa Taylor Swift, sei lá. Nunca acerto o nome dessa mulher cantora aí que eu nem sei o que é. Nem sei o ritmo dela, como que ela canta. Teve crente indo para lá, irmãos. Teve crente, que eu estou te falando, eu sei o que eu estou falando. Está cheio de jovem crente lá, que no domingo estava adorando a Deus, na segunda estava lá pulando com ela. Aí Jesus volta à nossa arca, aí fica de fora. Mas o que eu fiz? O que eu fiz? Estava pulando com a shift. Continua pulando com ela lá, vai ver para onde vai. Aí no domingo, irmãos, a gente tem que decidir de quem a gente é. A gente é de Deus ou não? Somos. Então acabou, gente. Não dá. Não tem como. Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Ele falou, trevas e luz não se dão nem nada. Então eu tenho que ver se as coisas de Deus, se eu tenho sido amigo de Deus, e as coisas de Deus estão me
me dando prazer realmente, ou se as coisas do mundo ainda me atraem desse jeito. Eu posso até ser chato, você pode até me chamar de chato aí, mas particularmente eu não entendo uma pessoa que está na igreja e parece estar bem com Deus, está num show desse. Não entendo, irmão. Não cai, não entra aqui, sabe? E o pior, hein? Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Pior, hein? Se você faz uma oferta na igreja de 500, 600, 700 reais, alguém te chama de doido. Chama ou não chama? Te chama de doido. Mas é isso que eles pagam naquele evento. Crente que nunca deu uma oferta dessa na igreja dela, mas é capaz de gastar esse valor para ver uma mulher cantar que não tem nada a ver com a fé dela, não tem nada a ver com Deus dela. Acorda, irmão. Amém? Eita, eu nem comecei a lição, misericórdia. Vamos voltar aqui na lição agora, deixa eu acelerar aqui, irmãos. Não cabia a Noé questionar a motivação de Deus para aquele ato, o ato do dilúvio. Não cabia a Noé. Cabia, sim, buscar motivação para fazer uma grande embarcação nos moldes que o Senhor determinou. Irmãos, Deus determinou quantos quartos, quantas janelas, quantas portas, quantos andares. Ele determinou tudo, deu toda a metragem, deu tudo para o Noé. Obedecendo a seu Senhor em tudo. Nos dias atuais, com mão de obra especializada e a tecnologia dos tempos modernos, já seria difícil construir tal embarcação. Portanto, se Noé não se motivasse, além de não ser salvo, também não salvaria sua família. Se pararmos para entender esse período da história bíblica, notaremos que a responsabilidade de fazer sua família entrar na arca ficou ao encargo de Noé, e não de Deus. Deus não convenceu os homens a entrarem naquela arca. Ele tinha de convencer sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, de que o dilúvio era iminente. De fazer também uma embarcação, nunca vista antes, com proporções magníficas, e que toda a sua família deveria não apenas entrar na arca, mas também conviver com todo tipo de... Deixa eu te perguntar uma coisa. A missão do Noé foi fácil? Nem um pouco, certo? Ele precisou se motivar para fazer o que ele fez? Sim ou não? A motivação certa vai levar você para o caminho certo. A motivação errada vai levar você para um caminho errado. Vou repetir. A motivação certa vai levar você para um caminho certo. A motivação errada vai levar você para um caminho errado. Então, se eu vou fazer algo para minha esposa com a motivação certa, eu vou agradá-la. Se eu fizer algo para minha esposa, mas com a motivação errada, eu vou dar problema para ela e vou dar problema no meu casamento. Entende? Sim ou não? Eu preciso saber o que está me motivando a fazer determinadas coisas. Eu preciso saber o que está me motivando a ter determinadas ações, atitudes. O que está me motivando? Diga graças a Deus. Família, irmãos. Se eu quero salvar meu filho, eu tenho que saber o que me motiva a brigar com ele. Por que eu estou brigando com meu filho? Estou brigando por nada? Por causa de uma coisa que ele esqueceu ali? Uma falha boba? E a proporção com que eu brigo com ele, com que eu discuto com ele, é bem maior do que o que ele fez. Isso vai ensinar meu filho ou isso vai revoltar o meu filho? Qual é a motivação de eu estar brigando com ele? Tem gente que briga por nada, irmãos. Tem gente que até chega a bater. Aí você vai ver o motivo, você vai dizer, que motivo é esse? Por que você está discutindo desse jeito? Tem motivo para isso? Aí se cria uma revolta no coração do garoto. Uma revolta no coração da garota. E a gente sabe, lá no colégio vai ser abraçado. Amigo que não falta, para incitar para o lado errado. E aí que a gente começa a perder nossos filhos. Entende? Você vê uma criança, vamos botar um adolescente, um jovem, que vai até o seu pai e fala assim, pai, eu fumei.
Se o jovem fumou e foi até o pai falar que fumou, o que esse jovem está esperando do pai? Fala para mim. Um tapa na boca? É isso? É, irmãos? Ele está esperando que o pai dê a ele um conselho, porque ele entendeu que fez algo errado. E ele não quer, ele está buscando socorro, ele está dizendo: pai, me socorre, porque eu fiz uma coisa que o senhor nunca me ensinou. Ele está buscando socorro. Mas aí o pai vai, pá, eu falei para você não fumar nunca, né? E para, tá bom. E eu te pergunto, quando ele começar a usar drogas, ele vai falar com o pai? Quando ele beber uma cachaça, ele vai meter perfume na boca e vai para casa, ou ele vai falar com o pai: pai, bebi? Não vai falar, porque a motivação do pai não foi a motivação certa. O filho procurou socorro do pai, ou da mãe, e foi recepcionado desse jeito. Irmãos, você não sabe o privilégio que os pais têm quando o filho age com sinceridade. Tem pais que estão perdendo a sinceridade dos seus filhos porque tem vergonha, não sabe, tem medo, não sei o quê, ou foi a criação que teve no passado, não sei, mas ele não sabe ouvir. Entendeu? E a reação é superlativa, a reação é além do que o filho esperava. Esse filho agora ele vai se retrair. Essa filha vai se retrair. Não, se eu for falar a verdade para o meu pai, olha como é que ele me trata. Se eu for falar a verdade para minha mãe, olha como é que ela me trata. É diferente de você sentar e até a pessoa soltar. Né? Não, a pessoa te procurou para falar a verdade. Opa, essa pessoa quer socorro. Cuidado para não perder seus filhos de bobeira. Amém, irmãos? Muito cuidado com isso aí. Bom, vamos voltar aqui na lição, que essa lição é muito boa, irmãos. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Aqui eu coloquei que para ele foi muito difícil. E ele teve que convencer a esposa, os filhos, as esposas dos filhos, e convencer que tinha que construir uma embarcação grande e ainda tinha que conviver com os animais. Então, vamos lá. Ele pega os 3 filhos, as 3 esposas, a esposa dele, e fala assim: olha, Deus mandou construir um barco enorme. Mas como que a gente vai fazer isso? Não sei, ele mandou. E ele disse que não é só para a gente. Ele disse que ele vai colocar um casal de cada animal dentro do barco com a gente. Imagine você falar para uma mulher que ela vai ter que conviver dentro de um barco com um monte de serpente, com jacaré, com leão, com tigre. Foi fácil o papel do Noé, irmãos? Ele teve que convencer. Primeiro que ia chover, porque se você lembra, a gente já viu aqui nas lições, nunca tinha chovido antes da arca ser pronta. Quando ele apronta a arca, começa a chover pela primeira vez no mundo. Não tinha chovido ainda. Ele teve que convencer que ia chover muito ao ponto de inundar tudo e matar vidas. Depois ele teve que convencer de construir uma embarcação que naturalmente não tinha como construir aquilo, foi sobrenatural. E depois tinha que convencer que eles iam ter que conviver com animais dentro do embarque. Irmãos, é coisa de louco. É coisa de louco, não é? Então, o que fez o Noé aceitar isso? O que fez? Qual foi a motivação? Eu quero que vocês me digam. Qual foi a motivação que fez o Noé aceitar uma missão dessa? O que vocês acham? Confiança ele tinha, mas a grande motivação para ele aceitar essa missão: salvar a família. Irmãos, com essa eu estou te falando, com a motivação certa, vocês vão resolver todos os problemas. O negócio é a motivação. Por que vocês estão brigando? Por que estão discutindo? Por que está tendo confusão? Qual é a motivação que leva a isso? Veja, coloca tudo no lugar certo. E não vá além do que deve ir. Tem coisas que se resolvem facilmente, tem coisas que são realmente mais complicadinhas, mas você vai sempre com a mesma motivação: salvar meu filho, salvar minha filha, salvar meu marido, salvar minha esposa, salvar meu casamento, o casamento do meu filho.
A motivação certa vai levar você para um caminho certo. A motivação errada vai levar você para um caminho errado. Amém? Ele tinha uma motivação. O Senhor falou com ele: se você fizer isso, seus filhos serão salvos. Opa, meus filhos? Glória a Deus. Então, não precisa falar mais nada. Eu vou me esforçar. 100 anos da minha vida, eu vou me dedicar esses 100 anos da minha vida só para construir essa barca, porque eu quero a salvação da minha esposa, eu quero a salvação dos meus filhos. Eu quero ver meus netos, quero que eles nasçam, quero ver meus netos crescerem. Então eu vou fazer. Motivação certa. Está faltando motivação certa para a gente. Vir à igreja. Irmãos, tem gente que tudo tira a pessoa da igreja. Não está com a motivação certa. Tudo tira a pessoa da igreja. Uma irmã falou hoje comigo: pastor, me arrependi. Hoje, cedo, com essa mensagem. Hoje cedo, uma senhora falou: pastor, me arrependi. Me arrependi. O senhor viu que eu não vim domingo na igreja? Vi. Pastor, teve um aniversário lá em casa. E veio gente de longe. E veio parente de longe. E veio não sei quem. Eu vi que estava dando a hora. Quando eu fui ver, sabe como é que é? Família, tem que agradar. E não sei o quê. Eu não vim na igreja. Pastor, deu tudo ruim. Antes eu tivesse vindo. Motivação. Você tem que ter motivação. Motivação certa. Amém, irmãos? Deixa eu acelerar agora aqui, que senão a gente vai sair daqui muito tarde hoje. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Eles teriam que conviver com todo tipo de animal. Entraram na arca animais ferozes, como o leão, peçonhentos como a serpente, sujos como os bodes e as cabras. Eita. Além de conviver, eles deveriam limpar. Eles deveriam limpar diariamente toda a sujeira que os animais fizessem durante o período em que o dilúvio duraria. E só para você lembrar, durou quase metade de um ano, tá? Pense se essa tarefa foi fácil para o Noé. A resposta, sem sombra de dúvida, é claro que foi muito difícil. O fato da responsabilidade de salvar a família pela arca ter ficado sobre os ombros de Noé é muito significativo para nós, pois o próprio Deus construiu uma arca, ou como Jesus mesmo disse, uma porta, para que todos fossem salvos, mas aqueles que não entrarem por essa porta sofrerá para toda a eternidade longe de seu Criador. João 10:9, pode olhar na Bíblia aí? João 10:9, o que diz? João 10:9. Eu sou o quê? A porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta, irmão. Ele é a nossa arca hoje. A porta está aberta para a gente entrar, mas a gente não está priorizando, sabendo priorizar. A gente não está sabendo priorizar. Há até em nós ingratidão pelo que ele fez na cruz, que é uma coisa horrível, eu já falei. A gente não está sabendo buscar motivação para adorar a Deus de verdade. Tem que abrir os olhos. Senão a gente vai ficar de fora, irmãos. A gente não pode ficar de fora. A gente tem que entrar nessa arca de qualquer forma. De qualquer forma, não. Na presença de Deus. Diga amém, Jesus. Não foi tarefa fácil? Não foi. Você acha que hoje é? Irmão, sabe, a gente reclama muito, vou te falar a verdade. A gente reclama de barriga cheia. Sabia? Reclama de barriga cheia. Porque limpar... A minha filha, um tempo atrás aí, trouxe uma filhote de golden pra gente. Ela viu que eu estava muito triste por ter perdido o meu cachorro. O meu era pequenininho, né? um York. E ele morreu cedo, já 10 anos só quando ele morreu. E eu era muito apegado a ele. Ele a mim, senti, realmente eu senti. Aí ela chegou com uma golden, que eu sempre gostei do golden. Aí eu fiquei todo feliz na hora. Mas ela é muito grande, aquele bicho. É muito grande. E começou a dar trabalho. Eu quase não estou em casa, né? Essa correria toda.
E aí sobrou para minha esposa. E eu comecei a perceber que a cachorra estava tirando a paz da minha esposa. Porque a minha esposa cuida da mãe, cuida do pai, cuida da casa, cuida do ministério, é líder das mulheres que vencem, cuida da igreja, cuida de bem, e cuida da cachorra agora. Aí eu estou vendo que ela está ficando um pouco estressada, né? E eu não está amarrado. Entre a minha esposa e a cachorra, eu preferi quem? Quem que você acha? A cachorra? Está amarrado. Alguém falou isso? Eu fiquei com a cachorra até encontrar uma família abençoada. Aí eu encontrei uma família de uma conhecida nossa, uma irmã de uma conhecida nossa, que a filha, 17 anos, o filho, 12 anos, eles perderam uma Golden, que morreu também precocemente. Levei eles lá em casa, quando as crianças viram a cachorra, já sentaram no chão, começaram a rolar com a cachorra para lá e para cá, a cachorra pulando em cima deles, eu falei, acabou, pode levar. Levou a cachorra, eu realmente fiquei triste, um pouco de novo, chateado, minha filha também chorou para caramba, mas eu liberei. Por quê? Porque não estava dando certo. E a minha família tem prioridade. A minha esposa tem prioridade. E eu priorizei o bem-estar da minha esposa. Deu para entender? Eu podia falar com ela, não, se vira, não é assim não. Quando eu estiver em casa eu ajudo. Não vou abrir mão. Abrir mão, irmãos. A pior coisa que tem, a pior não, a mais difícil é você abrir mão de algo que você não quer abrir. Isso é uma luta dentro da gente, irmãos. Uma luta dentro. Deus fala para a gente abrir mão, mas a gente não quer abrir. A situação fala para a gente abrir mão, mas a gente não quer abrir. A gente se apega com aquilo, com uma coisa tão forte, que a gente começa a se prejudicar e prejudicar os outros. E o que tem mais valor, por isso que eu falei, a gente reclama de barriga cheia. O que tem mais valor, a gente começa então a não dar valor. O que tem menos valor, a gente se agarra com tudo. Eu amo cachorro, mas não tem mais valor que a minha família, pelo amor de Deus. Amém, Jesus? Não tem. E eu não posso agora me agarrar com algo que não tem tanto valor assim, ao ponto de desprezar ou brigar com aquilo que tem muito valor para mim. Entende como é que funciona a família? Quando a gente sabe colocar as peças no lugar e priorizar e valorizar, as coisas se encaixam, as coisas vão, elas começam a se encaixar. Mas quando a gente tira as coisas do encaixe e começa a priorizar o que não tem prioridade nenhuma e não priorizar o que tem muita prioridade, deveria ter, aí as coisas saem do eixo. E aí você vê famílias que se amam, mas que só voltam a sair no tapa. Aí você fala assim, por que está dando errado? Se tinha tudo para dar certo. Porque está desencaixado. É isso. É só encaixar. Pum, 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 pum. Fica bonitinho de novo. Simples. É tão simples que a gente se confunde às vezes, irmãos. Entendeu? Aí minha esposa falou assim, poxa, qualquer hora dessa a gente consegue um York de novo. Porque é pequenininho, para mim fica mais fácil para limpar. Agora você imagina a esposa do Noé. Limpando, não foi só... Tinha casal de elefante, tá? A coisa deve ser braba para limpar o elefante ali. Entendeu? Imagina, se o Noé foi tranquilo para o Noé fazer aquilo. Imagina, foi nada tranquilo. Amém, Jesus? Aí, agora ela falou, só um York e fêmea. Não quero nem macho mais, quero fêmea. Tá bom, calma. A hora que Deus me der condição, a gente consegue uma Yorkzinha, filhotinha aí, e eu trago para casa. A qualquer hora eu vou bater lá em casa com uma bichinha dessa. Ela vai ficar surpresa. Vamos voltar na lição? Irmãos, Jesus então é a porta, tem que passar por ele. Se não passar por ele, não vai ter salvação nem para você e pode correr risco de perder a família também. Agora, olha que coisa importante aqui embaixo. Então, eu e você temos a obrigação de levar esse Jesus à nossa arca para a nossa... Quem se converteu aqui? Quem já aceitou Jesus como Salvador? Já aceitou? Você já é batizado nas águas? Já? Se não é, você ainda não aceitou de fato. Ainda está meio em cima do muro. Tem que batizar. Irmãos, tem que falar a verdade. Deixa eu te falar uma coisa do batismo. O batismo, assim como aceitar Jesus, não é questão de sentir de Deus não, gente.
Não tem essa história. Senti de Deus hoje, eu vou aceitar Jesus. Senti de Deus hoje, eu vou batizar. Não senti, não batizo. Não senti, não, não, não. A obra está feita. A cruz do Calvário é real. Se eu aceitei Jesus, eu vou me batizar. Mas eu tenho um defeito. Eu também tenho. Ele também tem. Ele também tem. Ele também tem. Você também tem. Você também tem. E a gente não vai acertar esse defeito. Bom, pode ser que a gente acerte. Mas melhore. Mas teremos outros. Nós não somos infalíveis. Infalível é só a palavra de Deus, irmãos. Então não deixe de fazer o que você tem que fazer. Porque isso é a demonstração pública do seu compromisso com Deus. E Jesus foi claro, quem não for batizado não será salvo. Entende a importância disso? Aqui, a família do Noé foi batizada pela água do dilúvio. Entendeu? Agora preste atenção, ó. Como que eu vou levar Jesus para meu familiar? Aprendendo a falar do assunto salvação com eles. Sem ser o quê? Enjoado. Tem gente enjoada, sim ou não? Tem, não tem? Só fala de Jesus, não tem outra coisa para falar mais. Você fica enjoado. Quando você começa não diria fanatizar, mas espiritualizar tudo, está amarrado. Pigarro, está amarrado. Quando você começa a espiritualizar tudo, você começa a ficar enjoado com as pessoas. E isso é irritante, irmão. Isso é irritante. Você tem pais que estão irritando seus filhos, porque tudo tem que espiritualizar. Aí o filho tira uma nota mais fraca, está acostumado a tirar 9, 10, 8, 9, 10, 8, tirou 5. Você não orou, né? Tudo, a pessoa está espiritualizando tudo agora. Então qualquer coisa que acontece, tem gente que se levar uma topada na rua, já vai achar que tem macumba contra ela. Ela espiritualizou tudo. Entendeu? Isso é enjoado, irmão. A gente parece que não sabe o Deus que a gente serve. Deixa eu te dar um versículo conhecido, antes de eu terminar. Leia João 16, 33. Coloca na tela também para mim. Eu vou te dar um ensinamento nesse versículo conhecido aqui. Um ensinamento importante, tá? Importante. Eu vou ler ele todo para você entender que é bem conhecido. Ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem conhecia esse versículo? Todo mundo. Certo? Todo mundo. Mas presta atenção numa coisa. Jesus vem ensinando sobre a vinda do Espírito Santo. Olha só o entendimento. Ele está falando que ele vai subir para o Pai, mas vai mandar o Consolador, o Espírito Santo. Então ele vem ensinando como o Espírito Santo vai agir. Vai te ensinar todas as coisas, vai te revelar as verdades, vai te ensinar tudo. Ele vem falando, ele para. Aí ele fala assim, eu tenho dito isso para que você tenha comigo paz. Paz. Então vamos lá. A paz vem pelo ensinamento da palavra. A paz que você tem que ter, ela não pode depender de um resultado. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, você tem tido aflições. No mundo tereis aflições. O seu resultado não está sendo positivo. Aí você perde a paz. Está agitado, está agitada, está brigando com todo mundo, está gritando, está todo agitado, toda agitada. Aí, de repente, a coisa resolve. Aí você... Aí começa a tratar todo mundo bem. Vem cá, amorzinho, não sei o quê. Tá tudo bem, que legal. Abre porta, fecha a porta, senta aqui, tem água gelada para você. E pé. Tá tudo mal. Perdeu a paz. Jesus está dizendo que a paz é pelo ensinamento da palavra. Você não precisa ter resultado positivo para ter paz. E outra coisa, isso está sob o seu controle. É você que tem que buscar isso. É você que tem que buscar a palavra de Deus. E adquirir essa paz que independe de resultados positivos. Então, mesmo doente no hospital, eu tenho a paz de Cristo. Por quê? Porque eu tenho a palavra. A crise chegou, eu vou ter paz para resolver a crise? Não vou resolver de uma maneira diferente, sei lá,
grosseira, violenta, vou receber paz porque eu tenho paz e a minha paz independe de como essa crise vai terminar. Esse controle está na minha mão e na sua mão. Uma coisa aqui nesse versículo não está sob o seu controle, nem sob o meu controle. Ele fala assim, no mundo tereis aflições. Acabou. Como é que você vai controlar uma coisa dessa? Entendeu? Como que você vai controlar uma... Quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, se prepare, irmãos. Esteja em paz com a palavra. Esteja tranquilo com a palavra. Porque a aflição chega hoje, amanhã, depois de amanhã, e vai voltar, e depois você vencer uma, vai voltar outra. E vai ter, você não tem controle sobre isso. É algo que você não tem controle. Vai ter aflição e pronto. Aí ele fala assim, mas tem de bom? Está no meu controle, tem bom ânimo, sim ou não? Tá. Aí quem controla sou eu. Então vem tudo para me irritar, vem tudo para me tirar o controle, vem tudo para me deixar descontrolado, mas eu tenho paz com a palavra, estou passando pela aflição e eu continuo adorando e louvando a Deus com a minha paz. Aquela aflição vai ser vencida de uma maneira tranquila. Entendeu? Então tem coisas que não estão sob o seu controle. Pare de tentar controlar. Pare de tentar controlar. Você vai ficar doido fazendo isso. No mundo vai ter aflição. Ponto, acabou, vai ter. Isso não está no meu controle. Eu não tenho como falar assim, esse ano de 2024 eu não vou ter aflição nenhuma. Eu não tenho como controlar isso. No mundo tereis aflições. Como é que eu vou controlar uma coisa dessa? Agora, se eu tenho a palavra, eu tenho paz. Se eu tenho paz, eu mantenho o meu ânimo, porque eu sei que o meu Jesus venceu, eu vou vencer. Isso está no meu controle. Eu tenho que ter esse controle. Entende isso? É importante você entender isso aqui. Por quê? Porque se a arca está pronta, e ela está, e ela vai vir a qualquer hora para levar a gente, ele precisa encontrar a gente em paz. É lindo quando você vai no hospital. Eu tenho visitado pouco o hospital, mas eu já fui líder de evangelismo. Eu fazia visitas em hospitais quase que todo dia. Quase que todo dia. E é lindo quando você chega e você vê uma senhora, sei lá, de 80. Eu conheci uma que tinha 78. Estava muito mal. Só que você vê em volta dela e vê ela, parece que os outros é que estão doentes. De tanta paz que a mulher tem. Ela doente, quase morrendo, acalmando os outros. Não, o meu Jesus está me esperando, eu estou em paz. Por que vocês estão assim? E louvando. É diferente, irmãos. Aí você não vai resolver suas coisas de qualquer maneira. A aflição chega, você não tem controle. Ter bom ânimo e ter paz com Cristo está sob o seu controle. Busque isso. Leia mais, venha mais à igreja, ore mais, busque mais, se firma, se enraiza com a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus se enraizar em você. Esse controle está sobre você. Deixa eu dar o exemplo que eu dei de manhã. E de tarde também. Eu encontrei um pastor esses dias. Esse pastor, quando eu encontrei ele está na academia. Então ele está todo parrudinho, todo fortinho, barriguinha batida, todo fortinho. Esse pastor não tem nem 50 anos não, ele é bem mais novo que eu. Na verdade fez 40 ou 41, se eu não me engano agora. 2 anos atrás, um pouco menos, esse pastor quase morreu. Ele estava balofinho. O rim começou a falhar. E ele começou a passar mal. Até no púlpito passando mal. Não conseguia fazer mais nada. Evangelizar, não conseguia nem chegar na porta. Diabetes. Glicose, triglicerídeo, sei lá, tudo que você imaginar de taxa, estava tudo lá no alto. Foi para a médica. A médica falou, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai morrer. Você tem que parar de comer o que você come agora e começar a se exercitar. Você vai morrer novo. E vai deixar sua esposa aí. Ele tomou um susto, mas a doutora falou sério com ele. Eu acompanho já há um tempo. Nessa época eu estava acompanhando ele também. E ele falou, pastor, naquele momento virou uma chave aqui, ó.
falei, sabe de uma coisa, eu sou um homem novo. Eu não estou me cuidando. A desculpa é, eu faço a obra, eu não tenho tempo. Eu faço a obra, eu não tenho tempo. O tempo que sobra é para a família. Irmãos, pelo amor de Deus, acorda 1 hora mais cedo, você vai conseguir correr 1 hora. É só acordar 1 hora mais cedo. Como que não tem tempo? Claro que tem. A gente que fica arrumando desculpa, coisas que estão sobre o nosso controle e que nós entregamos ao controle para outro. Mas é nosso. Eu que tenho que controlar o meu tempo. E ele fez isso, irmão. Foi para a academia, começou a se tratar de acordo com a médica, foi até uma nutricionista, começou a se alimentar, cortou açúcar, cortou sal e começou a melhorar e foi cortando o alimento certinho. O nutricionista mandava, ele comia, parou de fazer isso. Aí encontrei esses dias. Falei, caramba, rapaz, estava um tempinho sem ver ele, né? Falei, caramba, rapaz. Falei, pastor, estou firme, vou te mandar a foto. Estou puxando ferro, não sei o quê. Eu falei, calma com a vaidade também, pega leve. Aí você já dá um puxãozinho de orelha também. Calma com a vaidade. Ele falou assim, não é vaidade não, pastor. Eu nunca mais quero fazer e viver o que eu vivi. Eu quase morri realmente. Entendeu? Estava no controle dele ou não estava? Mudar a história dele. Estava, irmãos. Aí a pessoa se enche de tudo quanto é coisa ruim. Aí depois acha que Jesus vai operar e vai curar, vai fazer um milagre na vida dela. Mas ela não se cuida. É corpo. É físico, é desse mundo. Tem coisa que você não vai controlar, não. Entendeu? Então tem coisa que está no meu controle. O quê? Conhecer a palavra e ter paz com a palavra. Não preciso de resultado. Eu tenho paz porque eu tenho a palavra. Outra coisa, manter o bom ânimo na hora da aflição. Eu controlo isso. Eu posso controlar se eu vou ficar com ira, com ódio, com raiva, ou se eu vou voltar atrás, vou me arrepender, vou limpar meu coração, vou continuar louvando a Deus e adorando a Deus. Eu controlo isso. Eu vou controlar isso. Eu tenho Deus para fazer isso. E não tem demônio que seja maior do que o meu Deus. Agora, as aflições, está fora da minha... Está fora. Eu não consigo controlar isso. Ele falou, no mundo tereis aflições. Então eu tenho que esperar. Em algum momento acontece. E eu tenho que estar em paz e animado. Não posso perder o ânimo. Amém? Vamos encerrar agora? Oh, Jesus. Eu parei enjoado, né? Não sei enjoado, né? Frases... peraí. Não, aproveitando como Noé, eu devo aprender a falar de salvação, né? Com a minha família. Não posso ser enjoado. Eu tenho que saber aproveitar como Noé as oportunidades. Procure uma motivação para falar de salvação. Motivação, momento certo, uma brincadeira, um lugar. Tudo na hora certa. Esqueça frases do tipo... Qual é a frase? Você é do diabo. Eita, essa é a pior frase que você pode falar para alguém. Nunca fale isso para ninguém. Se não for a igreja comigo, você vai para o inferno. Você vai dizer assim, pastor, ninguém fala isso. Fala, você está por fora. Muita gente fala isso. Tem muita mulher falando isso para o marido, muito marido falando isso para a mulher, tem muitos pais falando isso para os filhos. Fala mesmo, mas está errado. Eu tenho que procurar oportunidade e motivação certa para falar de salvação. E ele vai dizer aqui agora, e isso afasta as pessoas da igreja, entenda, a igreja não pode ser vista por seus familiares como um lugar de castigo. Nunca diga a um filho, por exemplo, se você não fizer isso ou aquilo, terá que ir à igreja comigo no domingo. Parece castigo ou não? Parece ou não? Então, se você tem filho, filha, nunca faça isso. Mas eu faço. Para de fazer agora. Para hoje. Se você não fizer o que eu estou mandando, você vai ter que ler a Bíblia agora. Você vai ter que ler os Salmos agora. Você vai ter que ir na igreja comigo. Você está falando para o seu filho o seguinte, é castigo ler a Bíblia. É castigo ir na igreja. Esse filho vai crescer. Essa filha vai crescer. E vai crescer com raiva da igreja. Vai crescer não querendo ler a Bíblia. Porque ela vê ler a Bíblia, ela vê a igreja sua como castigo. Ela começa então a olhar para o pastor com um olhar ruim. Porque se a igreja é castigo, então o pastor é o castigador. É eu que sofro. Porque aí a criança fica com raiva e com medo do pastor. E o pastor, a pessoa já se
Aqui na igreja é lugar de castigo. Só que essa criança vai crescer. Ela vai virar um jovem. E a mente dela em relação ao mundo espiritual vai ser uma mente deformada em relação ao que é espiritual. E ela vai se desviar. Mesmo com os pais estando na igreja, ela vai se desviar. Vai ter um problema sério, a não ser que ela tenha um encontro verdadeiro com Deus, independente dos pais. Fora isso, toda a infância dela na igreja não vai valer de nada. Por quê? Porque a igreja e a Bíblia é castigo para ela. Entendeu? Fechou aqui? Fechou, né? Aí eu falo aqui, ó. Veja os momentos certos, esteja preparado com as palavras certas. Momento certo, né, irmão? Sem ser enjoado. Quem já foi num passeio comigo da igreja? Quem já foi? Já foram? Você já reparou que às vezes, nos passeios, eu jogo bola, lógico, também me divirto, né? Jogo bola, faço tudo, vou à piscina. Você já reparou que de vez em quando você me encontra num canto conversando com alguém? Às vezes eu estou lá na piscina, tomando banho, não tirou a camisa para tomar banho na frente de ninguém, eu tomo banho com a camisa mesmo, eu não gosto disso. Aí estou lá mergulhando, de repente eu paro, converso com alguém, puxo o papo com alguém. É um meio ótimo, irmão, para você ganhar um marido incrédulo. Porque o homem olha para a igreja e olha para o pastor como uma coisa assim do outro mundo. Aí quando vê a gente ali, junto com ele, tomando banho, jogando bola, brincando, ninguém bebendo cachaça, ninguém xingando, nada. Aí é o lugar que a pessoa se quebra. Aí eu chego, é um momento bom para você falar com a família. Para você mostrar para a família a diferença. E não ficar, desculpa, vou só usar o seu aqui, que o seu é da casa. Não ficar, viu? Viu como é que a igreja é diferente? Viu? Eu fui lá com você da outra vez, só tinha cachaça. Aqui não, tá vendo aí, ó? Vê aí, ó. Olha lá o meu pastor. Aí meu pastor. Gente boa lá, ó, meu pastor. Não. Deixa o homem se divertir, deixa o homem ver, né? Deixa o homem ver, ele vai ver. Ele mesmo vai chegar em casa e vai ficar pensando, poxa, que diferença. Na outra vez eu fui para o passeio dos meus amigos, ou do meu outro irmão lá, só cachaça, no final estava gente brigando, marido com esposa brigando, esposa com marido, filho com o pai, brigando, todo mundo encachaçado. Agora olha aqui, nessa igreja da minha esposa, nessa igreja do meu irmão, olha que tranquilidade, que coisa boa, jogamos bola, nos divertimos, comemos, dançamos, o pastor está aqui com a gente, é gente boa, pensei que o pastor era intocável, não, o pastor está do meu lado tomando um banho aqui, gostei. Amém, pessoal? Espere o momento propício para falar de Cristo. Não seja enjoado. É assim que a gente tem que falar de Jesus. E eu ainda tenho a segunda parte para falar com você semana que vem. Não falte semana que vem. Vamos orar agora em nome do Senhor. Fique de pé, deixa eu fazer uma oração.